Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente. Geralmente, quando eu gravo vídeos aqui para o YouTube, eu pego um texto bíblico, geralmente trago o contexto com uma riqueza de detalhes um pouco maior, e explico o texto e trago uma pequena aplicação para a nossa vida. Mas hoje eu quero trazer uma experiência pessoal minha aqui. Geralmente eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu senti de Deus para fazer isso, para falar isso. E eu quero falar com vocês a respeito de algo. Só que sempre gosto de trazer um versículo bíblico, porque tudo tem que edificar a sua fé. E enfim, eu quero ler com vocês Números, o livro de Números, no capítulo 22, no versículo 27, onde a Bíblia diz da seguinte forma: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgastes desde o tempo que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Deus falou comigo através dessa palavra hoje e eu quero compartilhar algo com vocês. Na nossa vida, geralmente, a gente sempre busca uma segurança. A gente sempre quer fazer as coisas de uma forma que nos deixe confortável. E eu lembro que na minha vida, o meu sonho era ser policial. Eu queria fazer concurso da PRF e tudo mais. E o sucesso para mim seria um dia me tornar delegado da Polícia Federal. Esse era o meu objetivo. E eu tinha isso em mente. Eu quero fazer faculdade de Direito, quero fazer concurso, quero ser delegado, quero ter uma carreira excelente. E a gente sempre planeja a nossa vida de uma forma perfeita, onde nada vai fugir do nosso controle, onde absolutamente nada, onde a gente quer menos desconforto possível. Enfim, Deus disse não para minha faculdade de Direito. Deus disse não para a profissão que era o meu sonho. Deus disse não para mim. Deus disse não para os meus sonhos. Ele falou para mim: Gustavo, eu quero que você viva os meus sonhos. Eu quero que você viva os meus sonhos. Isso é algo muito difícil. Enfim, mas durante toda a nossa vida a gente sempre está buscando uma segurança. Deus me levou para a construção civil para trabalhar ao lado do meu pai, como pedreiro. Sendo que eu tinha experiência como aprendiz em setor financeiro, podia me abrir uma porta novamente nessa área. Deus me levou para dentro de uma obra. Ali eu aprendi muito e dentro da obra eu falei: então tá bom, se é aqui que Deus quer que eu esteja, então é aqui que eu vou ficar. Dentro da obra, prosperei, cresci, me desenvolvi. Mas novamente, Deus me mudou. Novamente, Deus disse não para mim a respeito de algumas coisas. E quando, digamos assim, a minha vida estava tranquila, eu já tinha alcançado um patamar financeiro já que para pessoas da minha idade, poxa, era algo acima da média. Lógico, né? Você não fala isso para as outras pessoas, mas quem via minha conta bancária era eu. E eu sabia a respeito do que eu estava construindo, de onde eu estava investindo meu dinheiro, enfim, eu estava bem. E aí veio novamente Deus e mudou. Novamente, Deus me colocou no desconforto. Se antes a obra era desconforto para mim, se tornou conforto, porque dentro da obra eu consegui prosperar. Então, o que Deus fez? Quando eu prosperei dentro da obra, Deus foi lá, me mudou novamente, me colocou numa situação desconfortável de novo. Mas é incrível que toda situação desconfortável que Deus nos coloca, a gente amadurece, a gente cresce, a gente fica mais forte. E é só dessa forma, através de uma situação de desconforto, que a gente consegue evoluir na nossa vida. Isso é muito importante que você também entenda. Mas é incrível como nós sempre corremos para a segurança, sabe? Talvez o meu sonho, Gustavo, é porque eu sempre trabalhei na informalidade junto com meu pai e tudo mais. Por mais que ganhe mais, por mais que tudo mais, que, financeiramente falando seja melhor, mas
Talvez o meu sonho sempre foi ter aquele serviço, sabe, certinho, CLT. Você cumpre o horário, tudo certinho, o salário certinho no final do mês, garantido. Sabe aquela segurança? Final do ano, 13º, enfim. Acho que meu sonho era esse. Deus não me deu esse sonho. E hoje, eu orando ao Senhor a respeito de algumas coisas e algumas mudanças que estão ocorrendo na minha vida, eu pedi ao Senhor para dar um passo que, digamos assim, me levaria à segurança novamente. A minha segurança, né? Que fique bem claro. E quando eu fui pedir uma resposta para o Senhor na Bíblia, Pai, me dê uma resposta a respeito dessa decisão que eu quero tomar. Deus me deu esse texto, onde basicamente Balaão ele está querendo ir num lugar que Deus falou para ele não ir. Deus já havia falado para ele não ir falar com o rei de Moabe. E ele estava com a sua jumenta indo falar com o rei de Moabe. Talvez você não conheça o texto, mas a minha intenção hoje aqui no vídeo não é explicar o texto, mas é que você compreenda o que Deus tem para falar com você hoje e falou na minha vida. E ele estava desobediente, ele estava indo falar com o rei de Moabe, sendo que Deus falou para ele não ir. E por que ele estava indo? Por causa de dinheiro, por causa de valores. Quantas vezes nós não somos assim? Estamos correndo atrás de dinheiro, estamos correndo atrás de segurança. É difícil depender de Deus. É difícil depender de Deus. É difícil não saber o que vai acontecer amanhã, como você vai, realizar tal coisa, enfim. E Balaão estava indo atrás, de dinheiro. E Deus tinha falado para ele, não vai. E no meio do caminho tinha um anjo com uma espada desembainhada para matar ele. E ele nem enxergou. Somente a jumenta enxergou. E a jumenta enxergou o anjo e desviava do anjo. E ela desviou durante 3 vezes. Se ela não desviasse, o próprio anjo falou depois, eu mataria você, Balaão, e deixaria a jumenta viva. Tanto que Deus teve que abrir a boca da jumenta para falar com ele. De tão cego que ele estava buscando dinheiro. Buscando, controle, Enfim, desobedecendo a Deus. E muitas vezes nós somos assim, em busca de uma segurança, em busca de achar que a gente controla algo, em busca talvez de um sonho nosso, que não é o sonho de Deus, em busca de talvez mascarando uma falta de confiança em Deus e não querendo viver na dependência dele, a gente está indo por um caminho errado, aonde tem um anjo com uma espada desembainhada, lógico, de forma figurada, para nos matar. E a gente querendo seguir esse caminho, e talvez Deus usando uma jumenta para nos desviar desse anjo e salvar a nossa vida. Estou falando de forma figurativa aqui. E a gente não está nem percebendo isso. E a palavra que eu quero deixar para você hoje é: confie em Deus e viva na dependência dele. A gente quer buscar sempre a segurança, quer sempre buscar o controle. Eu, por mim, queria ter meu emprego fixo, aquela... Chegar e, é lindo você falar isso, né? Poxa, eu faço faculdade e eu tenho um emprego CLT ali certinho, tudo mais. Aquela segurança. Parece que é lindo você falar isso, hoje. Porque hoje todo mundo faz faculdade, hoje todo mundo faz... Mas quando Deus diz pra você não fazer? E quando Deus manda você fazer vídeo pra YouTube? Você que nem gosta de falar. Mas, obedecer a Deus sempre é a melhor coisa. Deus me levou para dentro de uma obra, alguém que sabia trabalhar em setor financeiro, alguém que tinha inteligência para fazer faculdade, para fazer outras coisas. Enfim, Deus me levou para dentro de uma obra. Alguém explica a Deus? E eu pereci dentro da obra, não. Eu só amadureci, só cresci e prosperei financeiramente. E de lá Deus me tirou. E a minha vontade era voltar para lá agora, e Deus não quer que eu volte. Vai entender Deus. Mas eu falo para você, não faça as coisas buscando a sua estabilidade, digamos assim. Mas faça as coisas na dependência de Deus. Porque Ele tem o melhor para você. Às vezes você está correndo atrás de controlar as coisas. Deus está falando, eu quero dependência. Fique com essa palavra. E que Deus te abençoe. Dependência.